infraestrutura com tema em destaque. Sejam muito bem-vindos a mais um TIS Talks. Esperamos que vocês possam tirar o máximo dos proveitos. Hoje nós vamos ter aqui uma abordagem sobre infraestruturas para redes. Vamos ter como palestrantes Oliveira dos Santos, que trabalha na TIS como consultor de redes. Um pouco da sua bio. Oliveira dos Santos é mestrado em Direção Estratégica em Telecomunicações. Tem certificações Cisco, CCNA, CCNP Enterprise, Huawei, HCIA, RS, HCPA IP Network. E vai estar a fazer a apresentação junto com Eliano Simão, que também trabalha aqui na TIS como analista de suporte. Eliano é engenheiro de telecomunicações, certificado em Huawei, HCIA, Routing, em Switching, HCPA, IP Networks. Estarão aqui os dois a falar-nos um pouco sobre infraestruturas para redes de pequenas e médias empresas baseadas na solução Ubiquiti. Por favor, Eliano e Oliveira, tenham a palavra. Ora viva, bom dia, estimados colegas, prezados convidados e demais ouvintes. Quem vos fala é o Eliano Simão, sou analista de suporte da TIS Tech Angola, como já foi referido, e estou acompanhado pelo meu colega de painel, o Oliveira dos Santos. Portanto, nessa pequena apresentação, vamos compartilhar com todos vocês aqui presentes alguns aspectos sobre as infraestruturas de redes corporativas de pequeno e médio porte, baseados na solução Ubiquiti. Entretanto, nós temos uma agenda e na primeira parte da nossa discussão vamos falar sobre as redes de pequeno e médio porte ou redes SMB, de Small and Medium Sized Business, e daremos ênfase aos desafios que muitas delas enfrentam. E quando falamos em desafios, naturalmente temos que falar de soluções. Por isso é que o segundo tema da nossa discussão será exatamente a Ubiquiti. Ou seja, vamos definir quem é a Ubiquiti e, na sequência, iremos citar o portfólio de soluções que a Ubiquiti oferece. Dizer que aqui, nesse ponto, daremos um realce particular a uma solução chamada Unify Controller. E falando da Unify Controller, dizer que teremos, bem no final dessa apresentação, uma breve demonstração que permitirá a todos vocês, estimados colegas, prezados convidados e demais ouvintes, terem uma ideia básica de algumas das principais funcionalidades desta mesma solução e esperamos assim que possam perceber os benefícios que as pequenas e médias empresas podem obter através dessa ferramenta e de outras soluções apresentadas pela Ubiquiti. Reitero que, após a palestra, teremos uma sessão de perguntas e respostas que dará naturalmente a oportunidade a todos vocês, participantes, de colocarem as suas dúvidas e exporem também as suas opiniões. Bom, sem mais demora, vamos avançar com o nosso webinar e para tal vou convidar o meu colega de painel, como já referi, Oliveira dos Santos, a quem peço, por favor, a vossa atenção. Não é? O Oliveira vai começar já a falar sobre as redes SMB. A vossa atenção, por favor. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me? Conseguimos ouvir, Oliveira? Ok. Ainda bem. Então, conforme o Eliano já mencionou, vamos falar sobre infraestruturas
para redes de pequeno e médio porte, baseadas em soluções Ubiquit. Ok? Vamos só aqui um minuto. A tua tela aí projetada, né, Celino? Podes partilhar a tua tela, Oliveira, por favor, para teres o controle. Eu consigo ter o controle a Da partir minha? da tua, sim, Ok. Então deixa-me partilhar novamente. por favor. Ok, pessoal, fiquem conosco até o final do webinar e iremos disponibilizar para os presentes um link para fazerem uma formação gratuita da Ubiquit, onde vocês poderão aprender um pouquinho sobre como fazer a adoção na controladora, como configurar uma LAN a partir do USG, que é o roteador e firewall da Ubiquit, né? Também terão a oportunidade de aprender a configurar APs nesse mesmo curso. Aprenderão também como configurar switch, criação de VLAN, agregação de portas, e na configuração de APs vão ver como parametrizar vários SSIDs. É um curso muito bom, para quem quer aprender soluções, então, da Ubiquit. Ok. Obrigado, Eliano. Como é do nosso conhecimento, apesar das empresas serem pequenas ou médias, elas precisam de serviços de qualidade. E hoje em dia, quase todos os serviços dependem da internet. E uma vez que a internet é uma rede pública, para garantirmos a entrega e a qualidade, bem como a continuidade e a segurança desses serviços, há necessidade de termos um roteador, não é? Que irá garantir a comunicação da nossa rede com outras redes. Também há necessidade de definirmos políticas de firewall avançadas para proteger a nossa rede e os nossos dados. Então, a nossa rede deve oferecer suporte a VPN, conforme vocês veem aqui na imagem, não é? Bem aqui na nuvem, vocês conseguem ver um desenho de uma VPN client, pois a VPN client permite conectar a rede corporativa permite que um determinado cliente ou um determinado colaborador se conecte à rede corporativa como sendo um cliente dessa mesma rede, não é? Geralmente é usada para usuários remotos que viajam ou trabalham a partir de casa, como é a realidade de muitos nesses últimos tempos da pandemia. E também podemos ver aqui o Branch Office VPN Tunnel, não é? Que é um túnel, não é? Pode ser uma VPN site-to-site para proteger e criptografar as comunicações de dados entre um escritório central, por exemplo, e várias filiais a partir da internet, ok? Também podemos pensar em disponibilizar 2 ou mais portas WAN para garantir redundância no nosso link de internet. Como podem ver aqui na nossa firewall, não é? Temos a WAN 1
que podemos apontar para um determinado provedor e a WAN 2 que será apontada para um outro provedor também, sempre que o acesso por intermédio do link 1 estiver indisponível, aí conseguimos garantir a continuidade dos serviços a partir do link 2. Ok. Também é necessário, para redes pequenas e médias, switch, não é? Para acomodar a ligação dos equipamentos físicos, não é? E solução de rede sem fio para garantir a ligação dos equipamentos móveis. Pois, hoje em dia, a Wi-Fi é uma tecnologia crítica para o mercado corporativo. Se prestarmos atenção neste slide, que é o slide a seguir, vamos ver que... Por favor, Eliane. Obrigado. Vamos ver que o uso de smartphones, tablets e laptops vem substituindo o uso dos tradicionais computadores de mesa, que ocupam muito espaço e são fixos, ou seja, não oferecem suporte à mobilidade. No ambiente corporativo, hoje em dia, a ausência de uma rede Wi-Fi é inconveniente e, atualmente, se prestarmos atenção, os fabricantes, não é, vão disponibilizando cada vez mais portas cabeadas nos equipamentos. Só olharmos para os últimos Mac, quase que já não trazem porta Ethernet para ligações a cabo, não é? Mas temos aí a porta para garantir, então, a comunicação sem fio. Ou seja, paulatinamente, o uso ou o acesso à rede a partir da rede sem fio vai crescendo cada vez mais. E esse panorama é facilmente confirmado nos infográficos abaixo. Ou seja, o primeiro infográfico mostra que em outubro de 2016, o uso de dispositivos móveis ultrapassou o uso de desktop tradicional no acesso à internet. Como vocês podem ver, os dispositivos móveis aqui aparecem representados com 48,7%, os dispositivos fixos, desculpa, e os dispositivos móveis aparecem representados com 51,3%, desde outubro de 2016. E a partir desta data, o crescimento do acesso à internet a partir de dispositivos móveis não parou. Não parou. E no gráfico a seguir, não é? Mostra que em março de 2017, o sistema operacional mais utilizado passou a ser um Android em vez do Windows. Ou seja, houve uma mudança de paradigma na computação que maioritariamente era composta por equipamentos físicos e hoje, como nós podemos notar, os equipamentos móveis, não é, vão crescendo cada vez mais. Então, atendendo esta preocupação, por estes e outros motivos, nós apresentamos aquilo que é a Ubiquiti. Por favor, Eliano. Então, a questão que não se quer calar é quem é, de concreto, a Ubiquiti. Ou seja, a Ubiquiti Network, na verdade,
é uma empresa americana de tecnologia, fundada por Robert Pera, isso em São José, propriamente Califórnia, em 2005, se bem que agora ela encontra-se com sede em Nova York. A Ubiquiti fabrica produtos de comunicação de dados sem fio, ou seja, ela segue um modelo de negócios disruptivo que é totalmente diferente do que é praticado pelos fabricantes tradicionais. Hoje, a Ubiquiti é um dos maiores fabricantes de soluções Wi-Fi do planeta. A missão da empresa Ubiquiti é democratizar a tecnologia a nível de Wi-Fi corporativo. Como sabemos, o Wi-Fi corporativo precisa ser robusto, potente e com alto desempenho, de formas a contribuir para a produtividade na rotina das atividades na empresa. Ao contrário do Wi-Fi comum, o Wi-Fi corporativo precisa ser altamente planeado, implementado, configurado e gerenciado, ok? Pois o Wi-Fi corporativo é um aliado dos negócios. As razões nós já vimos nos slides anteriores. Então, a missão da Ubiquiti é tornar a tecnologia acessível para as empresas de todos os tamanhos. Refiro-me que a pequenos negócios até grandes empresas, ok? O facto de um cenário de uma empresa ser pequeno, a ideia imediata que vem na nossa cabeça é usar uma solução residencial para dar resposta às necessidades de comunicação dessa mesma empresa. Mas é daí, desta ideia, onde nascem os problemas. A Ubiquiti aparece exatamente neste momento para fazer cobro às empresas pequenas e médias, que geralmente possuem orçamentos e equipes de TI muito limitadas. Com a Ubiquiti, os equipamentos ou dispositivos de rede que apresentamos no slide anterior, por exemplo, um firewall custaria em torno de $100 e tal. Um switch também custaria-nos aproximadamente $100 e tal. Acontece o mesmo com o AP, ou seja, uma solução Ubiquiti, tu consegues com menos de $500 oferecer uma solução para uma instituição pequena ou então média. Este fenômeno já não podemos presenciar nos outros grandes players em termos de soluções Wi-Fi, porque só uma controladora, não é? De um dos grandes players, não vou mencionar aqui o nome, só a controladora em si já ronda num valor acima dos $1.000, não é? Então, para aquelas instituições que têm limitação de recursos, uma limitação grande em termos de recursos financeiros, eles já sentem-se impedidos de ter uma solução de rede sem fio corporativa que possa atender às necessidades deles. E outro item muito importante é que a Ubiquiti oferece-te os equipamentos a este preço reduzido e o custo em termos de hardware e o custo em termos de licenciamento é zero. Ou seja, a Ubiquiti não cobra licença nenhuma
pelos softwares, nem te apresenta limitação no número de equipamentos que tu podes conectar à controladora para poder dar suporte à tua infraestrutura. E, atualmente, muitos projetos implementados pela Tistec ainda utilizam os APIs da Ubiquiti legado. Por exemplo, APIs que foram lançados no mercado em 2011, que são totalmente compatíveis com a versão mais recente da controladora. Vocês conseguem imaginar quanto é que essas empresas têm economizado sem pagar licença, não é? E continuando a usar os mesmos hardwares que funcionam perfeitamente e continuam a atender às necessidades da empresa. Então, no slide a seguir, o meu colega Eliano irá apresentar as soluções Ubiquiti e vocês poderão ver que a Ubiquiti é muito rígida no que toca ao design dos equipamentos. Verão que, em termos de design, os equipamentos são bonitos e muito atraentes. Só a título de curiosidade, o founder da Ubiquiti, que é o Robert Pera, não é? Trabalhou para a Apple durante algum tempo, num projeto de Wi-Fi. Foi daí onde ela resolveu, então, a posterior, criar a sua própria empresa, que é a Ubiquiti, estamos aqui a apresentar. Por favor, Eliane. Exatamente. Falando sobre as soluções, não é? Em termos de soluções, dizer que a Ubiquiti se destaca pela sua versatilidade, ou seja, na sua linha de produtos nós encontramos uma variedade de soluções, como podem visualizar aqui nesta imagem que aparece na parte inferior do slide. Nós podemos ver ali roteadores, não é? Que é o Amplify. Podemos ver ali softwares de gerência de rede, que é o Unify, que está destacado pelo retângulo azul. Podemos ver ali também sistemas de monitoramento em videovigilância. Podemos ver também access points em 2 domínios, indoor e outdoor, dependendo da estratégia e dos interesses da organização, é claro. Podemos ver também switches, não é? E entre muitas outras soluções. Para dizer que, apesar dos produtos que referi agora serem diferentes uns dos outros do ponto de vista funcional, é importante aqui referir que, do ponto de vista estratégico e de mercado, todos esses produtos possuem pelo menos 3 características em comum. Primeiro é que a tecnologia é moderna, eles possuem uma simplicidade tal na maneira de configuração e os preços, como já foi referido pelo meu colega de painel, são muito atrativos quando comparados com os seus concorrentes ou com os demais players. Bom, a imagem que vocês estão a ver agora aqui no slide a seguir, não é? É um kit Unify para pequenas empresas, não é? Aqui é possível visualizar parte, realmente existem mais equipamentos, como referi no slide anterior, mas aqui vocês veem parte do kit Unify, não é? Que é um conjunto de soluções que a Ubiquiti oferece, tanto para médias como para pequenas empresas. Portanto, vemos ali access points, indoor e outdoor, conforme já havia referido, que são esses aqui, que estão na esquerda. Vemos também switches, vemos um roteador, enfim, várias soluções. Mas, contudo, o nosso foco será direcionado para o computador que aparece no centro dessa imagem. Portanto, esse computador está a processar uma solução chamada Unify Controller. Bom, o que seria, então, a solução Unify Controller? Bom, neste slide, eu vou compartilhar com vocês um pouco da solução Enterprise da Ubiquiti, que é o Unify Controller. Portanto, vamos abordar alguns aspectos da funcionalidade dessa solução e tentar perceber efetivamente os benefícios que as pequenas e médias empresas podem obter através delas. Portanto, se você é uma pequena empresa, se você é uma média empresa e está a ouvir esse webinar, então fique atento aos benefícios que esse software Unify Controller pode prover para a gestão da sua rede. Mas, antes de tudo, é importante aqui referir que a solução Unify é uma solução
SDN. SDN quer dizer Software Defined Network. E o que seria então o SDN? Portanto, vou procurar explicar de forma simples. Dizer que, diferente dos equipamentos de rede tradicionais que a gente tem que fazer a configuração de cada um deles individualmente, a ideia de SDN é que a gente tenha na nossa infraestrutura de rede uma entidade, não é, que, por assim dizer, faça a gerência de todos os equipamentos que nós possuímos. Ou seja, SDN nos remete a um software de gerência que vai ter a visão geral da infraestrutura e que vai permitir que sejam feitas configurações de todos os equipamentos da nossa rede. Repara que vantagem, não é? Então, se você é um administrador de rede, está a ouvir essa webinar, essa talk, imagina as possibilidades que você tem, não é? De um lugar remoto poder ter uma visibilidade, por assim, a 360 graus da sua própria infraestrutura, não é? Então, podemos dizer que esta é uma solução mais ampla, no sentido que todo o hardware existente na rede pode ser monitorizado, como já referi, a partir desta entidade externa, que é então o software de gerência, o Unify Controller. Bom, no início da nossa apresentação, nós dissemos que a Ubiquiti tem a missão de democratizar a tecnologia Wi-Fi de nível corporativo e, por essa razão, o Unify Controller é um software gratuito. Ou seja, diferente de outras soluções concorrentes, quando você adquire esse produto, a Unify Controller, número 1, você não vai pagar pela licença, não é? Da Unify Controller. Você vai pagar apenas pelo hardware, ou seja, pelo equipamento físico, no caso o switch, o roteador e assim por diante. Um outro aspecto interessante é que você também não vai pagar pelo software da controladora, no caso para fazeres o download dele, e também não vais pagar por atualizações da firmware. Ou seja, todo o pacote e todo o software que a Ubiquiti desenvolve é gratuito. Veja que vantagem, não é? Portanto, nós pagamos apenas pelos equipamentos físicos, nomeadamente os hardwares, que já referi. E já agora quero aproveitar esse momento do webinar para dizer que no final dessa apresentação eu vou deixar no chat um link, não é, que vai permitir a quem desejar baixar a controladora, é gratuita, no site da Ubiquiti. Bom, dizer que este software de gerência, o Unify Controller, ele está disponível em vários sistemas operativos, nomeadamente Windows, Linux, Android, macOS e assim por diante. Uma questão que não se quer calar é a seguinte: como é que seria então a aparência da Unify Controller? Não é? Como é que seria o painel de controle, o dashboard, não é? dessa ferramenta que nós tanto falamos? Bom, no slide a seguir eu vou mostrar-vos um pouquinho, não é? Da aparência dessa ferramenta ou dessa solução que estamos a tratar. Bom, esse slide, prezados colegas, estimados convidados e demais ouvintes, demonstra, vamos assim dizer, a aparência do painel de controle da Unify Controller, não é? Então, depois que vocês acessam a Unify Controller, vocês vão se deparar com essa tela principal, não é? Que é um dashboard ou um painel de controle. E não se assustem com a quantidade de informações que aparece ali, não é? Essa informação, na verdade, é só um resumo da arquitetura geral da rede em questão. Portanto, dizer que uma das características importantes que eu quero enfatizar nesse diagrama ou nesse painel, nesse dashboard, é que logo acima, não é? Nesta parte onde está o meu mouse, logo acima, o software segmenta tudo aquilo que é WAN, que são as conexões externas, segmenta também tudo aquilo que é LAN, não é? Nível 2, switch, ligações via cabo e etc. E na parte final segmenta tudo aquilo que é WLAN. Ou seja, lembrando que a ferramenta, não é? Ela traz recursos que nos permitem ter uma visão muito abrangente da infraestrutura a todos os níveis e mais daqui a pouco
o meu colega, o Oliveira, fará uma breve demonstração em detalhes de como é que esses recursos que aparecem nessa imagem podem naturalmente ser usados na prática. Bom, e do ponto de vista da implementação, o que dizer? Bom, eu trouxe essa imagem, não é? E essa imagem nos remete a uma proposta de rede que utiliza a solução Unify. Essa solução poderia ser um escritório de médicos, uma firma de advogados, a filial de uma determinada organização, enfim. Portanto, a ideia aqui é que a rede seja unificada, de Unify. Esse termo Unify é um termo em inglês que significa unificar, integrar ou então unir. Mas o que seria então uma rede unificada? Bom, uma rede unificada, prezados colegas, estimados convidados e os demais ouvintes, não é? Essa rede unificada é uma rede em que todos os seus elementos de hardware, de alguma forma, são relacionados entre si e, no caso desse slide específico, é exatamente a Unify Controller, não é? Que é este elemento sobre o qual o meu mouse está a circular, não é? É exatamente a Unify Controller que consegue unificar, por assim dizer, ou consegue ter uma visão geral de todos os elementos da rede. Portanto, o foco dessa imagem não são exatamente os equipamentos que são usados, o hardware que é implementado na solução, mas a capacidade que você, administrador de rede, ou você, dono de uma pequena ou média empresa que está a ouvir esse webinar, é a facilidade que esse Unify Control, esse software, lhe dá de você ter uma visão geral de todos os elementos que compõem, não é, a sua rede. Nós sabemos que no ambiente tradicional, para termos uma visão geral da rede, nós teríamos que nos movimentar com o nosso computador, não é? Usar comandos específicos para poder determinar quem são os elementos diretamente conectados aos outros, fazer desenhos, fazer mapas, mas através da Unify Control nós podemos ter, vamos assim dizer, muitos benefícios, tais como esses que vão aparecer no slide a seguir, né? Alguns highlights. Bom, entretanto, vou citar alguns aspectos ou highlights, por assim dizer, que são outro grande diferencial da Ubiquiti para pequenas e médias empresas. Highlights não menos importantes do que aqueles que já foram referidos até aqui. Bom, um aspecto interessante aqui a destacar é a fácil configuração dos equipamentos, não é? As configurações iniciais que são feitas na controladora são muito simples mesmo. Não se assustem com a aparência do painel da controladora, mas dizer que para quem tem experiência, para quem já trabalhou razoavelmente, né, com esses equipamentos, sabe que a configuração não é complexa. Um outro ponto alto são os relatórios de consumo. E por que esses relatórios de consumo são importantes? Porque, ora, repara, quando uma infraestrutura de uma pequena ou média empresa tem de suportar um grande número de dispositivos conectados uns com os outros, ou quando a força de trabalho demanda uma carga de tráfego de internet considerável, então, nesse tipo de cenário, é difícil determinar o controle sobre o gasto dos recursos da nossa rede, não é? Quem controla os downloads, quem controla os uploads, não é? Quem controla o consumo dos recursos da internet em termos de acesso a sites impróprios, mas através do software de gerência é possível saber quanto e como os recursos da rede estão a ser utilizados. Repito, a partir do software de gerência, nós podemos ter relatórios de consumo que nos permitem ter uma visão do quanto, em termos de giga, mega e etc., e do como, quem, quando e onde, não é, utilizou determinado recurso da nossa infraestrutura. Um outro aspecto não menos importante que queremos referir aqui também é o design, não é? Como meu colega de painel, o prezado Oliveira dos Santos já referiu, não é? A Ubiquiti é uma empresa que dá muita ênfase à aparência dos seus hardwares. Por exemplo, o hardware dos access points possuem características marcantes. Ou seja, estes equipamentos podem ser colocados
por assim dizer, em qualquer lugar e não interferem na decoração do seu ambiente. E ainda proporcionam um excelente visual técnico, né? Nossas caríssimas colegas, se nos estão a ouvir, não precisam ficar preocupadas com o access point da Ubiquiti, porque ele tem uma aparência e um visual estético muito interessante, modéstia à parte, muito bonito, e com certeza não atrapalha em nada, nem na circulação, nem no acesso a qualquer que seja o cômodo do seu escritório, ou etc. Bom, então, estes são apenas alguns dos inúmeros highlights da solução da Ubiquiti, e a TIS, nomeadamente, não é? A empresa em que trabalhamos já tem, não é, fornecido projetos com essas soluções. Bem, conforme mencionado, prezados colegas e estimados convidados no início dessa apresentação, não é? Nós, não é, vamos fazer uma breve demonstração de algumas das funcionalidades do software Unify Controller, que é só uma das muitas soluções que a Ubiquiti oferece para pequenas e médias empresas. Então, para tal, eu vou convidar mais uma vez o meu colega de painel, Oliveira dos Santos, não é, a apresentar para nós essa apresentação, a quem eu peço, por favor, a vossa atenção, não é, no que se segue. Oliveira dos Santos. Nome bonito, né? Mas algo mais bonito, eu tenho aqui dois APIs da Ubiquiti, só para poder comprovar a componente. Deixa-me só remover aqui o fundo para vocês poderem enxergar melhor. Ok, acho que conseguem ver melhor assim, né? Dois APIs da Ubiquiti, né? E em termos de design, eles são realmente muito atraentes. Eu tenho aqui um segundo API. São muito atraentes para o preço, ou para os preços então praticados pela Ubiquiti, ok? Conforme o meu colega fez menção, vamos passar para uma outra etapa, onde apresentaremos uma demonstração real da interface do software Unify Controller, por formas a termos uma visão geral da solução Unify e os benefícios de uma rede unificada com gerência centralizada via software, ok? O Eliano fez questão de mencionar que o software Unify é um software gratuito, ou seja, a partir do momento em que você adquire um equipamento da Ubiquiti, você pode baixar gratuitamente o software a partir do link que eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês poderem baixar o software após o webinar e poderem testar, então. Ok. O link já está disponível aí no chat. Deixa-me compartilhar convosco a minha tela para... Permita aí a partilha, Eliano. Podes remover a tua, por favor. Ok, eu tenho aqui. Conseguem enxergar a minha tela? Conseguimos, enxergamos, Oliveira. Ok, conforme vocês veem, o software da controladora é possível ser baixado a partir desse link. Ela está disponível tanto para Windows, macOS e Linux, não é? macOS aqui, Linux, é só clicarem nessa opção e vocês poderão fazer o download,
ok? Caso vocês não tenham ainda nenhum equipamento Ubiquiti, isso não é um problema também. Ainda assim é possível testar a solução completa Unify através da página que a própria Ubiquiti disponibiliza. Eu vou compartilhar o link também convosco aqui no chat. Dá só um segundo. Ok? A partir desta página, a partir do momento em que clicarem nessa página, vocês terão acesso a este ambiente que eu vou compartilhar convosco, que é um ambiente, então, que o Eliano apresentou há pouquinho, que é o ambiente da própria controladora em si. Ok? Deixa-me atualizar o link. Então, o endereço é demo.ui, não é? .com. A partir daqui, vocês poderão ter acesso a esta página, onde terão a oportunidade, então, de fazer uma apreciação daquilo que é a solução Unify da Ubiquiti. Ok? Quando vocês acederem à controladora, não é? A primeira página apresentada é esta aqui, que nós chamamos de dashboard, ok? Aqui no dashboard podemos enxergar o nosso firewall, que é roteador ao mesmo tempo, que é este que encontra-se aqui representado. Não sei se conseguem ver o meu cursor, que é o USG. Conseguimos, Oliveira. Conforme mostra a imagem, se vocês prestarem atenção, o dashboard consegue informar-te a utilização dos recursos desse equipamento em tempo real. Nesse momento, o equipamento está apenas com 2%, que é muito bom. A seguir, temos uma seção de LAN, que por acaso o Eliano também fez questão de mencionar, onde temos os switches da nossa rede, não é? Como podemos ver, nesse momento, nessa topologia, temos 7 switches conectados, não é? A LAN é composta por 7 switches, ok? Mas aqui temos a componente de WLAN, onde temos 118 access points conectados, pessoal. Afinal, estamos aqui a ver que o objetivo da Ubiquiti não é simplesmente pequenas e médias empresas. A solução é tão boa que pode ser estendida para grandes empresas. Funciona perfeitamente. Ok, mas aqui conseguimos ver o número de clientes que se encontram conectados à nossa solução, ok? Esse número de clientes é o número de clientes Wi-Fi apenas, ok? Se levarmos o cursor para aqui, para esse ícone, vamos conseguir ver que temos os tais 1.175 clientes Wi-Fi e temos 50 clientes ligados a cabo, que faz um total, então, de 1.229 clientes, não é? E aqui temos, então, a nossa componente da Guest Network. Se tivéssemos utilizadores ligados à nossa rede Guest, os mesmos seriam apresentados aqui neste campo, ok? A seguir, vamos ver esta componente que se encontra aqui, que é a componente que apresenta a velocidade, não é, da conexão de internet. Podemos ver aí a latência e acompanhar o desempenho da rede, ou seja,
Vocês também podem realizar testes de velocidade em tempo real a partir dessa página. Por exemplo, se eu clicar aqui em Speed Test, ok? A partir daqui, eu consigo fazer um teste de velocidade e saber quanto é que eu tenho de upload e download no meu link, então, de internet. Gostaria também de compartilhar convosco, ainda que, se prestarem atenção, eu fiz a apresentação aqui do USG, não é? Que é o equipamento da Ubiquiti, que é firewall e roteadora ao mesmo tempo. Apresentei os switch, os APs, mas todos esses equipamentos são Ubiquiti, ok? Mas, ainda que a tua rede não seja completamente unificada, não seja completamente Ubiquiti, nada impede de você usar apenas a componente de Wi-Fi, por exemplo, não é? Ou apenas os switches da Ubiquiti, ou ainda apenas o Security Gateway, não é? A vantagem de trabalhar com a família completa permite que você tenha um gerenciamento centralizado sem ter que ficar acessando individualmente cada equipamento. Por exemplo, caso optes em trabalhar simplesmente com a solução de Access Points, todos os outros equipamentos, todas essas opções estarão inativas aqui no nosso dashboard. Ok. E aqui temos algo muito importante também, que representa, na verdade, o resumo dos canais que estão sendo utilizados, quer em 2.4 GHz, como em 5 GHz, não é? Temos aqui os canais em 5 GHz e aqui mais à esquerda os canais em 2.4 GHz, como podemos enxergar, estão sendo utilizados os canais 1, 6 e 11, não é? Que são canais que não têm nenhuma sobreposição, ou seja, não oferecem interferências se usarmos adequadamente, não é? E em 5 GHz, podemos ver aqui as faixas representadas, não é? Alguns canais em uso, como o canal 36, o 40, não é? O 44, 52 e assim por diante. Se clicarmos na opção que caracteriza os equipamentos, aqui no dashboard, seremos direcionados para a opção de dispositivos, onde poderemos enxergar, então, todos os dispositivos daquela família. Por exemplo, se clicarmos aqui em Switch, ok? Vamos poder enxergar, então, os dispositivos todos dessa mesma família, os dispositivos que representam a componente de LAN, ok? E aqui nós conseguimos ver o nome dos dispositivos, o endereço IP de cada dispositivo e o modelo de cada equipamento, ok? Acontece o mesmo se clicarmos aqui nos Access Points. O resultado é análogo. Tem uma componente aqui que eu não referenciei, é o uptime, não é? Ele consegue dizer também o tempo de disponibilidade daquele mesmo equipamento na sua rede. E quando clicamos aqui, automaticamente ele direciona-nos para essa opção aqui, que é a opção Device, não é? Onde tu aqui consegues enxergar todos os equipamentos instalados na tua network. E tu podes, por exemplo, fazer um filtro, por formas que ele te disponibiliza apenas os equipamentos da solução wireless e aqui os equipamentos da solução cabeada, ok? Outra componente muito importante, que é parte daqui do dashboard,
que representa então a nossa Unify Controller, é o mapa, ok? Aqui no mapa, nós podemos enxergar como é que estão distribuídos os nossos equipamentos na rede. Eu, por exemplo, se clicar aqui em Topology e escolher a opção Floor Plan, eu consigo ter uma visão geral de todos os APs. Nós conseguimos ver aqui, esses APs são APs outdoor, não é? Distribuídos, não é? Estão aqui a fazer cobertura de um estádio. E caso um determinado equipamento esteja indisponível, a partir daqui nós conseguimos localizar o equipamento e fazer as devidas parametrizações. Ainda aqui em dispositivo, por exemplo, se eu clicar num determinado dispositivo, eu consigo ver o estado, não é? Quantos equipamentos, por exemplo, estão conectados a este dispositivo. Caso seja um AP, eu consigo fazer parametrizações desse AP a partir da controladora, conforme mencionamos. Se eu clicar aqui em configurações, ele está aí a processar, ok? Eu consigo parametrizar quer a componente de rádio desse AP, a componente de WLAN desse mesmo AP, não é? Eu consigo criar aqui SSIDs, consigo fazer atribuição de endereços IPs e outras coisas mais. Infelizmente, nós só temos 1 hora para o nosso webinar e eu gostaria de apresentar mais pontos referentes à controladora. A controladora é muito rica, mas o tempo não nos permite ir além, não é? Então, eu vou deixar os 8 minutos que sobraram para que, caso um dos participantes tenha alguma questão, para podermos, então, responder as questões que serão aqui apresentadas. Só como lembrete a todos os participantes, podem colocar as vossas questões ali na caixinha QIA, que está no vosso rodapé, e serão respondidas dentro do limite de tempo que está disponível. Sintam-se à vontade para colocar as vossas questões. Em vez de usarem o chat, usem de preferência o QIA para fazerem as questões. Obrigado pela questão, prezado Domingos. Dizer que o ouvinte Domingos quer saber o que acontece se o software da controladora, não é, falhar. Será que a rede vai parar de funcionar? Bom, portanto, dizer que este é um diferencial da solução Unify, não é? Ou seja, os equipamentos da rede, não é, independem do software da controladora para funcionar. Na prática, isso quer dizer que se eventualmente acontecer um problema com o software da controladora, os equipamentos vão continuar em operação, não é? Basta apenas fazermos uma reinicialização do software ou reiniciar a controladora e ela volta a subir normalmente. Mas referir que
se eventualmente surgiu uma falha no software, os equipamentos de hardware continuam a funcionar sem nenhum problema. Espero ter respondido a sua questão. É exatamente isso, Liano. Os equipamentos não dependem, não estão amarrados, não é, à controladora, não é? Tu podes reiniciar a máquina onde tens a controladora instalada para corrigir um determinado problema e os equipamentos continuarão disponíveis. A Graça Kinanga procura saber se recomendariam uma empresa nova a implementar a sua infraestrutura apenas em tecnologias Ubiquiti, sem incluir tecnologias como Cisco, Huawei, etc. Ok. Pessoal. Conseguem ouvir? Sim, conseguimos ouvir, Oliveira. Ok, muito obrigado. Graça, eu gostaria de salientar que não estamos a dizer que a Ubiquiti é a melhor solução para a tua empresa, ok? Existem outros vendors, não é? E que apresentam outras vantagens, não é? Mas nem sempre, quando pretendemos abrir um determinado negócio, muitas das vezes o nosso foco não é tecnologia da informação, ok? Pode ser um escritório de advogados, médicos e por aí fora. Nós queremos o suporte da comunicação, não é? Rede propriamente, para o nosso negócio. Então, nessas situações, não faz sentido canalizar o teu budget, não é? Numa solução que ficará muito cara para o teu negócio e que criará instabilidade para o teu negócio. E tem mais, terás que contratar técnicos especializados para gerenciarem essa mesma solução, não é? Conforme viu, nós apresentamos a controladora, a parametrização toda é feita em ambiente gráfico, ou seja, tu não precisas ter tantos conhecimentos assim técnicos para perceber como fazer ou não fazer ou como exercer ou não uma determinada ação na controladora. E tens outras vantagens, uma vez que a tecnologia da informação não é o teu core business, então, por que não aproveitar as vantagens que a Ubiquiti oferece? Por exemplo, não teres que pagar licença, não teres que contratar pessoas propriamente especializadas que estejam aí a tempo integral para dar suporte àquela mesma solução. Então, aqui é uma questão de olhar para aquilo que são os custos e benefícios, ok? Temos várias soluções disponíveis, tu tens que abraçar a solução que atende às necessidades da tua instituição, em termos de funcionamento como em termos financeiros. A Ubiquiti dá essa vantagem. Espero ter respondido à questão. Bom, naturalmente, havia ainda muita coisa a ser dita, não é? Como já foi referido pelo meu colega, mas o webinar duraria apenas 1 hora e nós queremos ser telegráficos relativamente ao nosso tempo, então agradecer especialmente a participação de todos os convidados, colegas e demais ouvintes pela vossa presença e até um próximo encontro e obrigado mesmo pela vossa presença aqui. Nós também queremos, enquanto TISTEC, agradecer aos nossos oradores, Oliveira, Eliano, por essa abordagem prática acerca de um tema que para alguns pode não ser tão familiar. Foi excelente. Queremos também relembrar a todos os nossos convidados que o TIS Talks é um programa e essa é apenas a segunda vez que está a acontecer, é apenas a agenda referente à primeira semana. Para a semana que vem vamos ter mais. Nós vamos ter o tema da consultoria para automação e home office, que vai ser apresentada por Ailsa Menendez,
Wendel Rocha, vai ser já na próxima terça-feira, e teremos também na quinta-feira Walter Silva, que vai falar sobre a fábrica de software Cultura Ágil. Então, sintam-se à vontade, por favor, para participar, convidar amigos. Vai ser bastante interessante e interativo, assim como foi hoje. A TISTEC, como uma integradora de soluções, quer ser participante ativa na promoção de assuntos ligados a tecnologias e, por isso, nós criamos essas webinars dedicadas ao desenvolvimento empresarial por meio da tecnologia. Mais uma vez, obrigada por terem cá estado, por terem participado. Eu sou Joseriel Clemente, também trabalho aqui na TISTEC e espero poder ver-vos na próxima terça-feira aqui para falarmos sobre consultoria, automação e home office. Pessoal, conforme prometido, o link para o treinamento está disponível aí no chat, ok? Muita coisa sobre a Equid. Infelizmente, 1 hora não é suficiente para tal, mas o treinamento ajudará muito, ok? Espero que tenham gostado mesmo e muito obrigado a todos. Obrigada, tchau, tchau. Uma excelente